Seguimos com o estudo do livro Devassando o Invisível. São estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade e sobre orientação dos espíritos guias da médium Ivone do Amaral Pereira. Continuando a leitura do capítulo 7, Amigo Beletrista, quarta parte. Uma vez terminada a narrativa, extraída dos resfolhos do seu ser, e que quer dizer que ele, o expositor, viveu novamente, intensamente, todos os seus atrozes lances, e ainda desfeito em lágrimas, como no próprio dia em que, regressando dos serviços da sua clínica, encontra Maria Elisa morta, com um revólver ao lado de uma bala no coração, estendida sobre um tapete de sangue, já coagulado. O infeliz amigo, desencarnado, perguntou-nos: quando poderemos escrever esse drama? Acredite, minha senhora, seria um refrigério para o meu coração poder escrevê-lo. Ponderamos-lhes, porém, que o drama que tanto o atormentava, além de encerrar uma história brutal e, por assim dizer, vulgar em nossos dias, quando os jornais diariamente apresentam à publicidade dezenas de dolorosos casos idênticos, não estampava o caráter moral e doutrinário exigido para uma obra espírita. Rogo-lhe procurar-me amanhã. Pedirei instruções aos meus conselheiros espirituais. Nada poderei decidir sem ouvi-los. Ele acompanhou-me cavalheirescamente de retorno ao corpo carnal, não mais pronunciando sequer um monossílabo. Na noite imediata, ainda no próprio posto mediúnico, onde atendíamos aos trabalhos de receituário, no intervalo dos mesmos, durante o qual permanecíamos à espera de novos prováveis pedidos, mais ainda, em prece e meditações, apresentou-se o nosso amigo da véspera, a procurar a resposta prometida. Recordamo-nos de que, então, se encontrava profundamente preocupado e triste, o que nos compungiu, infundindo-nos a ideia de elevar uma súplica a Jesus, em sua intenção. Não obstante, ele nada dizia, nem interrogava, permanecendo discreto, em humilde silêncio. Compreendendo que não podíamos deixar de atendê-lo, travamos uma conversação telepática, tão vivaz, precisa e fiel, que nos parecia ouvir-lhe o murmúrio da voz ou das vibrações mentais que se afiguravam ao médium uma perfeita voz humana, retratando até mesmo o tom vocal característico da personalidade que as emite. Dissemos-lhes, pois, meu irmão, muito me penaliza declarar-lhe que não ser possível servir de intermediária para o seu ditado aos encarnados. Continuo em silêncio e nos prosseguimos. Sim, porque uma obra patrocinada pela doutrina espírita há de apresentar também as conclusões morais, o ensinamento instrutivo das consequências dos erros praticados pelas suas personagens. Na sua triste história, perdoe-me dizê-lo, existe adultério generalizado e suicídio, mas nenhuma exposição moral analisando ambos. Existe amor e martirológio, mas nenhuma concepção doutrinária em torno dos fatos expostos. Como obra humana, de escritor terreno, seu valor igualmente seria relativo, pois que o assunto em si é a repetição de 100 casos diários ocorridos em nossas sociedades, que preferem viver a revelia do respeito a Deus. Todavia, poderia ser literariamente bela, comovente, dado que fosse escrita com verdadeira arte, mas como obra mediúnica, seria falha, quiçá nociva. Nega-se então a auxiliar? Exclamou agastado e excitado. Auxiliado não me negarei jamais. Terei mesmo imenso júbilo em ser-lhe útil em alguma forma. Porém, tenho responsabilidades que talvez o amigo desconheça, as quais me impedem de atendê-lo no presente caso. Para que pudesse ser patrocinado pela doutrina espírita, seu drama precisaria reportar-se ao passado espiritual das personagens neles revividas, avançar pelo invisível adentro, investigando as consequências espirituais das delinquências cometidas, acentuar a catástrofe que se abate sobre o espírito infeliz que praticou o suicídio. Suas páginas, meu irmão, dariam conter conceitos que consolassem o leitor, sujeito sempre a múltiplos infortúnios e que se desespera ou desanima ante as lutas cotidianas,
conceitos sorvidos nos evangelhos do Divino Mestre, que se apontassem ainda ao alvitres felizes do Consolador prometido, ou Espiritismo, para remediar suas próprias tribulações, ao passo que observei ontem, em sua longa exposição, que nem uma só vez o nome de Deus foi pronunciado. Por tudo isso, com a leitura do seu drama, tal como foi narrado, as criaturas colocadas em situação melindrosa, na vida de relação, somente encontrariam em suas páginas o desânimo, o desespero, ocasionando o suicídio, a inconformidade e a paixão incontrolável, gerando a neurastenia e a descrença que igualmente conduzem à morte prematura. A entidade visitante bateu com força com o punho fechado sobre a mesa onde trabalhávamos e onde o Evangelho do Senhor se encontrava exposto e retrocou contrariado. Mas a obra será boa, na sua estrutura realista, será comovente, dirigida por um coração que sofre a outros corações que também sofram, para que se reconfortem na certeza de que não são os únicos a sofrer. E será bem escrita, garanto-lhe, já disse que fui apreciado beletrista. Não duvido, meu irmão, mas isso não será bastante. Nas obras literárias de caráter espírita, será necessário algo mais profundo e rigoroso. O senhor, com esse drama, teria escrito para o sensacionalismo dos livreiros, para sucesso dos monstruários, talvez uma obra forte, de um realismo brutal e contundente. E os médiuns espíritas somente deverão ser intérpretes de obra moral e espiritualmente educativas, consoladoras ou então científicas e filosóficas. Vossa Excelência poderá assinar seu próprio nome, visto que não me importa permanecer à margem. Ninguém precisará saber que a obra foi mediúnica. Poderá enriquecer, pois alegra-me poder concorrer para a sua abastança, porquanto sou informado das dificuldades monetárias que a afligem. Garanto-lhe inspiração em motivos sensacionais e inéditos para uma fecunda literatura ao gosto da maioria do público. Entre os espíritos como eu há dramas tenebrosos, inacreditáveis, inconcebíveis, ricos de emoções e originalidades, e isso agrada sempre o leitor e produz renome. Eu lhe contarei tudo, escreverei pela sua mão, obterá um nome famoso na literatura nacional e quiçá no estrangeiro, glória, fortuna, admiração, adoradores. A doutrina espírita ensina aos médiuns, meu irmão, que a fortuna é o intérprete do invisível, será a paz da consciência, e que a sua glória estará no dever cumprido perante as leis de Deus, como na renúncia pelo mundo, pelo amor ao bem da verdade. Eles não poderão visar jamais quaisquer lucros pecuniários com a sua produção mediúnica, porque se assim procederem, estarão incorrendo em penalidades graves perante a própria consciência e a santidade do mandato que lhe foi confiado. Não me atrai, portanto, o renome que poderia conquistar com os favores que o irmão muito bondosamente pensaria em conceder-me, nem glórias terrenas e tampouco os tesouros que a ferrugem possa consumir e os ladrões roubar, tal como advertiu nosso divino mestre. Dentro da doutrina espírita, somos reeducados no desinteresse dos bens temporais. Todavia, tenho uma coisa a lhe dizer. Diga. Por que não inspira beletristas terrenos, não espíritas, que desejariam glórias e fortunas? Partindo do princípio psíquico que todas as pessoas são influenciáveis pelo mundo espiritual, talvez esse alvitre viesse ao encontro de seus desejos, visto não desejar aparecer como verdadeiro autor dos trabalhos a serem escritos? A resposta foi viva e peremptória. Não, não quero. Esses não me servem. Desfigurarão com suas próprias ideias e conceitos pessoais o que eu desejaria expor. Já o tentei várias vezes, mas deturparam. Quanto lhe soprei aos ouvidos, o trabalho tornou-se ridículo, detestável. Permite então um conselho? Que importa meu destino para que me deseje aconselhar? Pois, se me nega o favor de... Importa-me muito profundamente o seu destino. A doutrina que professo exige do seu adepto o fraterno interesse pela sorte de todas as criaturas, as quais passamos a considerar irmãs muito queridas. Quero, por isso mesmo, vê-lo feliz, meu irmão. Recuperado, primeiramente para Deus e para si próprio, e depois para as belas letras de sua Maria Elisa. Oh, crê então que um dia reencontrarei Maria Elisa?
Certamente que a encontrará, depois que ambos se reajustarem nos rígidos princípios do dever, e após resgatardes os débitos contraídos durante os desvairios das paixões oriundas da descrença em Deus. Encontrá-la-á novamente, sim, sem dúvida, desde que o seu sentimento seja sincero, apesar de infeliz e desequilibrado. Aconselhe-me, então. Faça de início um esforço para se acalmar, esquecendo o passado para só tratar do futuro, esquecendo as letras, o amor infeliz, como vê é necessário, em primeiro lugar, a renúncia. E ore. O amigo não deverá esquecer que não é mais um homem, e sim um espírito. Espiritualize-se, portanto, alçando a mente todas as suas energias e vontades para o mundo espiritual, ao qual pertence. E o primeiro passo para a grande renovação que se impõe na sua individualidade é a prece, a meditação em torno das ciências celestes e não em torno do amor de uma mulher. O estudo da filosofia espírita, pois essa filosofia é universal, abrange a terra, os espaços sem fim, os mundos siderais, a alma das criaturas, o coração de cada um de nós. Procura adaptar-se ao conceito do amor a Deus e ao próximo. Calque nas profundidades do pensamento a saudade dos fatos que o torturam. Nesta casa, meu amigo, ora-se, estuda-se, trabalha-se, inspirando-se no amor de Deus e no próximo. Foi médico na terra? Ainda o é no invisível, porque o sagrado patrimônio intelectual de cada um de nós é bem imortal, que jamais perderemos. Aqui, a esta casa, ocorrem doentes, como poderá verificar. Acabo de solicitar dos médicos do além receituário para seus diferentes males físicos. Ajudem-nos a aliviar suas dores, curando suas doenças físicas, para mais tarde poder aliviar também os males morais de outros tantos enfermos. Ore conosco, assistindo metodicamente os nossos estudos e meditações. Convido-o mesmo a estudar diariamente comigo, no silêncio do meu aposento, que conhece, e preste atenção aos ensinamentos contidos nos livros que leio e nos que me dão as nobres entidades espirituais e que concedem a honra dos seus ditados mediúnicos. Depois, meu amigo, o caminho a trilhar por si mesmo se descortinará, permitindo a paz que há faltado ao seu coração até hoje. Nada respondeu, mantendo-se em triste silêncio. Conservou-se respeitoso durante a prece de encerramento do receituário. Retirou-se vagarosamente e por alguns instantes ainda nossa visão espiritual distinguiu-o caminhando ao longe por uma estrada ligeiramente inclinada, polvilhada de substância creme e meio cintilante. Pareceu-nos que chorava. Meus amigos, nós precisamos entender que a nossa realidade é só nossa e que não devemos dar tanta importância a fatos que serviram para o nosso aprendizado. Precisamos entender por que os vivemos. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos nos capítulos seguintes. Abraços.